Agora entrou. Bom, começando aí a nossa aulinha, como eu tinha dito, feliz da vida, mais uma aula para eu poder, né, abrir minha asa com mais contundência. Óbvio que não dá para dar o programa todo, mas o que é importante a gente vai conseguir, se Deus quiser. A prova da UERJ, como eu falei para você, tinha puxada, bem pegada, e a informação básica, né, é necessária para a gente dar aquele pulinho para lá para cima. Não tem jeito, tem que aprofundar um pouquinho, tem que falar algumas coisas que vai tirar você da tua área de conforto, mas é para isso que serve essa aula de aprofundamento. E vou mandar o material para os alunos que estão aqui, cara, muito bom, de discursivas, para vocês pesquisarem e irem fazendo. Vou dar o gabarito. E na aula que vem, uma questão mais, né? Aula agora, mais assim, grau de dificuldade maior que vocês têm. Aí eu vou fazer aqui. Essa também é a novidade. Vou trabalhar discursivo com vocês. É isso. Tudo bem? Vamos lá. Sistema circulatório. Fácil? Fácil. Mas detalhista. Tem que ter cuidado com detalhe. Aqui eu botei, para você ficar ciente, né, que espongiário, quinidade, platelmito e nematelmintos não apresentam sistema circulatório. O processo é feito por difusão. Entendeu? A ingestão e depois a difusão de célula para célula. Obviamente que a estrutura do corpo permite isso, esse processo de difusão. Então, ninguém aqui tem aparelho circulatório. Para vocês que estão aí, a dica de como estudar. Botei a palavra platelmito. Poxa, tem que saber teníase, esquistossomose, são doenças causadas por platelmintos que caem para caramba. Platelmito em si não cai. Nematelmito, eu acho que é o minha. Caramba, como tem doença. Não, né? Elefantíase, ascaridíase. E ascaridíase, eu fiz uma prova ontem no Sul, não me lembro a faculdade. Estava falando por que o ascaris causa, quem está contaminado com ele, tem tosse. Olha que legal. Olha que pergunta difícil. É porque o ascaris faz o ciclo de Loss. A larva, ela entra na circulação, né? Vai até o pulmão, sobe pela faringe, né? E vai até a boca. Laringe, faringe e boca. Nesse movimento, o incômodo do movimento da larva. Olha que coisa louca. Ciclo de Loss. Então, eu não dei parasita ainda, mas vai estudando. É importante. As viroses, bacterioses, que dá para você ser autodidata, ok? Então, esse daqui não tem sistema circulatório. Quem tem? Os artrópodes, molúscos, anelídeos, equinodermos, discordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Aí a gente vai ter que estudar para caramba, né, para poder ter isso tudo na cabeça, para fazer uma grande prova, porque a pergunta da UERJ não é comedir, não é aquela pergunta que você está esperando. Já caiu na prova A, na prova B, na prova C. Não é. Entendeu? A prova da UERJ pode falar de uma artéria que quase não se fala, que é a coronária, que leva sangue para o músculo cardíaco. Né? Perguntar qual é, amigo? Qual é a artéria aorta? Não. Então, vou ver isso aqui tudo. Vou ver a importância de você trabalhar, né, a temperatura do corpo, homeotérmico, psilotérmico, circulação, a importância da oxigenação desse sangue. Então, vou dar uma aula que
abrange qualquer tipo de pergunta que a UERJ possa fazer daí. E nós já vimos, aula passada teve um aluno que teve dúvida. Eu falei da bile. Só que eu partia da bilirrubina. Mas, quando a hemácia é destruída, a matéria-prima que é usada para produzir a bile, através de transformações químicas, é a hemoglobina, que vai virar biliverdina, bilirrubina, que vai se juntar ao colesterol transportado pelo HDL e vai virar a bile, que é uma substância emulsificante que facilita a digestão, né, através da lipase. Então, lembrar que bile não digere, que bile não é produzido na vesícula biliar, sim no fígado. E a matéria-prima é a hemácia, que já está velha, que é destruída, né, para ser renovado ali o processo de transporte. Bom, circulação aberta e fechada. Não adianta você decorar a definição, você tem que entender. A circulação aberta, ela tem uma estrutura diferente. É como se fossem canaletas, né, onde o sangue é desviado e espalhado pelo corpo, né? Não é uma estrutura fechada com uma artéria e veia que leva o sangue direcionado. É chamada lacunar. Essa aberta é chamada lacunar. Então, são coisas específicas dessa circulação que eu vou dar para você. A outra coisa, que o sangue é chamado hemolinfo, é um nome próprio. Né? Desse sangue. Professor, o hemolinfa não está aparecendo aqui no quadro. Ah, obrigado. Obrigado. Tá até aqui assim? Dá até o lacunar. É a última coisa que... Até o lacunar? Então, tá bom. Muito obrigado, hein? Vamos botar aqui. Vou dar uma puxadinha, que a câmera está muito perto. Estou fazendo letra grande. Agora foi, né? Ainda está... Você subiu um pouquinho, professor. Mas chegou para os lados. Dá para você escrever no quadro inteiro para os lados, para as laterais. Tá bom. As laterais estão aparecendo todas. Em cima é que não está aparecendo tanto. Tá bom. Legal. Sangue hemolítico. Então, um sangue diferente, né? Você tem o sangue vermelho, que tem elementos transportadores, mas em quem tem circulação aberta, a funcionalidade do líquido transportador é diferente. Algumas coisas de aprofundamento, que não está aqui, tem que ficar aqui. É muito comum cair questão sobre inseto, ok? E fala sobre os gases que fazem parte do processo respiratório de um inseto. O inseto respira por traqueia. A traqueia, ela leva o oxigênio direto à musculatura que está batendo, por exemplo, para mexer com a asa, para mexer com a pata. Então, na respiração de artrópodes terrestres, como o inseto, não há o processo de hematose. O sangue, que lá, né, é um sangue diferente, ele não transporta oxigênio. E também é chamado de hemolinfo. Ele não transporta oxigênio. Então, o oxigênio vai direto do meio ambiente até a musculatura pela traqueia. Isso é importante, porque os caras falam assim, artrópode tem circulação aberta. Quem tem circulação aberta tem hemolinfo. Só que o sangue do artrópode, nesse caso, o inseto, que eu estou dando como exemplo, não tem capacidade de transportar, não tem elemento transportador de oxigênio. Então, ele serve só para alimentar. Então, para que uma asa bata de uma maneira tão rápida em quem tem circulação aberta, a circulação é lenta. Você vê a diferença. Se eu botar uma calha, essas calhas que recebem água de chuva,
jogar água para deixar escorrer, né? O tempo que demora até chegar onde eu quero é diferente se eu pegar uma mangueira fechada, pressão muito maior. Então, quem tem circulação aberta, a pressão do sangue é pouca e a velocidade menor. Resultado, não pode ter animal muito grande com circulação aberta. Não teria força suficiente e rapidez para levar o alimento até o final do animal. Então, normalmente, quem é grande, considerado grande, né, obrigatoriamente tem que ter circulação fechada. Aí você vê, aqui, ó, molusco, tem circulação aberta. Só que polvo e lula são imensos, são enormes. Então, como eles precisam de velocidade para levar alimento até o final das suas pontas, né, eles fazem uma exceção. No caso deles, a circulação é fechada. Então, primeira coisa que a gente vai ver. Quem não tem circulação? Aqui. Sabe isso? Tudo é feito por difusão. Entre os que apresentam circulação, uns com tela aberta, outros com tela fechada. Na circulação aberta, o problema é a velocidade com que o sangue vai para os tecidos. A velocidade pequena, consequentemente, vai limitar o tamanho do ser vivo. Para eu saber direitinho, eu tenho que decorar quem são os moluscos, quem são os artrópodes. Aí já cai lá na zoologia. Né? Aqui, ó. Insetos, crustáceos, lembra? Aracnídeos, quelópodes, diplópodes, que antigamente eram chamados miriápodes. Dá uma olhadinha nos exemplos para você gravar. Entre os moluscos, você tem ostra, marisco, mexilhão, lesma, tudo pequeno, que enquadra aí nesse sangue que quase não tem pressão. Quem são os maiores? Os cefalópodes. Céfalo, cabeça, pó dos pés, ó. Olha, tá vendo? Perna, cabeça. Tem o nome cefalópodes. Aí tem polvo, lula, sépia, tem argonauta, tem vários. Os mais comuns, polvo e lula, fazem exceção e apresentam a circulação fechada. Não mais que isso, não precisa aprofundar nada. Cai nesse limite que está aí. Entendeu? No artrópode, que é mais complicadinho, que ele fala, poxa, o inseto bate a asa numa velocidade, gasta energia pra caramba, precisa de muito oxigênio. Como é que é isso? Ele tem circulação aberta. Não usa. Usa a traqueia, que pega o oxigênio do meio ambiente e leva direto, através de canais, até o músculo. E está batendo. Sacou? Guarda isso, escreve aí, coloca em observação, para você ficar legal. Ok? Agora, quem tem fechado? Os anerídeos, eles têm uma particularidade. Né? A hemoglobina é dissolvida no sangue, não tem massa. É estranho, né? Isso cai? Não, não cai. Isso é muito complexo. Isso é muito detalhista. Mas é só para você saber, né, que, embora a minhoca tenha sangue e é fechado, a hemoglobina está dissolvida no plasma, não tem massa. Vai escrevendo. Isso aqui não são detalhes que você dificilmente vai encontrar lá no nível de segundo grau. Moluscos cefalópodes, tem que ter cuidado, porque eles fazem exceção ao molusco da aberta, se perguntar exemplo, né? Equinodermas, que tem um sistema circulatório muito louco, que usa água, sistema hidráulico, como se fosse o sangue. Bem estranho, né? Mas nada que possa cair daqui de modo específico. Agora, aqui, nós temos problemas. Né? Tem alguns detalhezinhos que vocês têm que saber. Tem que saber. Que é para aquela pergunta grau 2.
cara que está mais acima. Por exemplo, como é que eu diferencio o coração de uma ave do coração de um mamífero num desenho onde os dois têm circulação fechada, completa e dupla? A inversão de átrio com átrio direito substitui por átrio esquerdo e vice-versa. Ventrículo direito. As cavidades são invertidas, né, na ordem da circulação. Não tem inversão da cavidade, não. É outro detalhe. Eu vou dar. Cavidade é a mesma. Corte, sagital, anterior. Não, mas as entradas são diferentes da grande circulação e da pequena circulação, né? Não, o problema, a única diferença, querido, é que a artéria aorta é voltada para o lado esquerdo e a artéria aorta é voltada para o lado direito. Eles todos. Então, no mamífero, a artéria aorta é voltada para o lado esquerdo. E em aves, a artéria aorta é voltada para o lado direito do coração. É a única maneira de você identificar num desenho, no vestibular, quem é ave, quem é mamífero. É só a posição da aorta. Bom, vamos lá. Eu vou dar isso. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou passar um traço aqui, já vou cair coordados. Você tem que saber quem é aberta e fechada. Aberta, o sangue não corre dentro de vasos, corre em lacunas, são fixas, então não tem esse movimento de pressão, né? O sangue é chamado hemolinfa, não creio que caia isso, não é. Olha só, eu não posso dar matéria seca sem dar alguns elementos para vocês conseguirem desenvolver respostas mais complexas, né? Então, vou apagar tudo aqui de cara. O que o quinidário... Vamos lá. O que o quinidário tem de importante em relação às funções vitais? O que ele tem? Um conglomerado de micro... Não, em relação à função vital. Você já falou, sistema circulatório. Não, o quinidário não tem. Então, sem, né? Não, eu quero saber o que ele tem, o que ele ganha na evolução para se diferenciar, por exemplo, do espongiário em relação ao fisiologismo. Bom, o quinidário é o primeiro grupo que apresenta sistema nervoso difuso, mas é o primeiro, o resto todo mundo tem. Platelmino é triblástico. O quinidário é diplástico, platelmino é triblástico. É ectoderma, endoderma, mesoderma. Ok? Agora, o cuidado aqui é que o platelmino não tem sistema digestório completo. Ele tem boca e não tem ânus. Só que a tênia não tem nada, não tem sistema digestório. Por isso que ela tem que viver no intestino delgado, para pegar o alimento já digerido. Ela não pode ficar em outra porção que não teve o complemento necessário da quebra do alimento digerido pelo indivíduo que porta o parasita. Então, no caso da tênia, ela, entre os platelminos, não tem sistema digestório. O resto tem incompleto, tem boca, mas não tem ânus. Nematelmino, primeiro que apresenta sistema digestivo completo. Ele vai ter. Já tem sistema nervoso? Já surgiu em quinidário. Mas o sistema digestivo estava incompleto, agora está completo. Então, acho que o mito é o primeiro que tem aparelho digestivo completo. Daí eu acho que ser tão fominha, porque ele tem boca, né, e ânus, ele tem entrada e saída. É um verme que é muito guloso. Onde ele fica, ele realmente ele agride pela gula que ele tem. Bom, vamos lá. Você sabe que eu gosto de fazer analogia. Vamos começar com peixes entre os cordados.
Como é que você estuda para o UERJ? Pessoal, olha tudo de peixe. Ah, mas eu estou vendo circulação. Mas o que é importante, o que cai vestibular. Vai estudar tipo de escama, para fazer isso. Vai estudar a excreção de peixe, cai para caramba. Né? O sistema circulatório dele é diferente. Ele tem uma característica para cartilaginoso e para ósseo, que difere os dois, morfológica. A UERJ, né, usa nome próprio para peixe ósseo e peixe cartilaginoso. Eu já vou botar aqui. Peixe ósseo, os dentes, não é. Lá eles chamam peixe ósseo de uma maneira bem específica. Teleósteo? Isso. E o cartilaginoso, deixa eu botar assim, para cá. Condrícter. É assim que se estuda, entendeu, pessoal? Está sempre olhando outras coisas. É o cartilaginoso. O nome dele não é. Caiu há pouco tempo. Olha que nome estranho. Elasmobrancos, condrites. E aí, dá uma revisada em peixe, excreção. Já dei aqui. Acho que ninguém erra. Né? Mas o que a UERJ faria com o que você sabe de peixe ósseo e peixe cartilaginoso? Ela faria isso. Pegaria um peixe de aquário, de água doce. Ele aqui. Peixe ósseo, tá? E jogaria em meio de água salgada. Ele quer saber qual é, o que vai acontecer, né, com essa mudança de meio relacionada ao fisiologismo do peixe. O que vai acontecer com esse peixe de água doce quando eu jogo ele na água salgada? O que acontece? O peixe de água doce vai ficar hipotônico em relação à água salgada. E vice-versa, o peixe de água salgada na água doce vai ficar hipertônico. Sim, o que acontece com ele, com o peixe não fica quem define... Ele vai ficar absorvido, vai absorver a água dessa. Vai salgar, ele vai murchar, né? Ele vai liberar água. Sim, o que acontece com ele? Ele vai ficar Desidratado. Vai desidratar. Vou fazer aqui rapidinho. Vocês têm que se preparar para uma discursiva, para escrever. É um saco. Biologia discursiva. Três características que o peixe ósseo tem, que o cartilaginoso não tem. Rápido, pessoal, que eu tenho o meu tempo é curto. Opérculo. Opérculo é isso aqui? É onde tem a guelra? Isso. Isso. Tá. O que mais? Tem que ser rápido. Bexiga natatória. Bexiga natatória?
pessoal? Os alevinos, professor, as larvas, os peixes ósseos, eles têm larvas que se desenvolvem em alevinos, enquanto os peixes cartilaginosos não têm larva? Tem exceção. Está certo no geral, mas já identificaram uma exceção. Então, usa outra coisa, usa o visual. Usa Boca. aqui, ó. Aqui, Boca. ó. Olha aqui. Olha pro peixe. Sim. O tipo de escama é diferente. Não usa escama, você não está vendo escama. Não, boca. É que o peixe ósseo tem boca na ponta da cabeça. E o cartilaginoso tem dentes ponta na cabeça. Não serve ponta na cabeça. É ponta anterior. Na frente. O peixe cartilaginoso. Ó. Deixa eu botar aqui. Ó. Olha lá. A boca é ventral. Essa boca é anterior. E ela é bem notória aqui. Cadê? Fala. Marcante aqui. Ô, pessoal. Nadadeira, caudal. Como certa. Dividida igual, em cima e embaixo. O tubarão faz isso, ó. Olha aí. Essa aqui do tubarão é heterocerta. Vendo? Coisa pequena, peixe, mas tem a ver. Então, vou fechar aqui a ideia. O peixe de água doce está acostumado lá na água doce. Tá? A água doce, para ele, é hipotônica. E ele, então, em relação ao meio ambiente dele, é hipertônico. Então, internamente, ele é hiper numa água que é hipo. Resultado, meio hiper puxa água. A água vai entrar nele. Entende, querido? Pela branca. Para não morrer afogado, estranho, né? Ele vai beber pouca água, não vai beber e vai urinar muito. Para poder sobreviver no meio que a água está entrando nele. Então, ele bebe pouca água e urina muito. Quando eu ponho ele na água salgada, ele vai fazer a mesma coisa. Ele é burro. Ele não vai mudar o comportamento dele. Ele vai beber pouca água, vai urinar muito. Só que ele está perdendo água pela guelra, pela branca do meio ambiente. Então, ele está perdendo por aqui e não está ganhando bebendo. Ele vai desidratar. Tudo bem? Alguma dúvida aí, pessoal? Professor, o senhor pode explicar essa última parte que um faz e o outro faz a mesma coisa? Eu me perdi aí. Eu faço. Espera aí. Eu vou apagar aqui, tá? Apagar aqui. Ó, vou apagar aqui, tá? Vocês estão vendo como a biologia é uma loucura? Eu estou dando circulação para o peixe. Eu tenho que ver as coisas que podem cair de peixe. Bom, tem que ser um peixe ósseo, aquele peixe cartilaginoso. Ele é isotônico em relação ao meio onde ele vive. Então, não se usa peixe cartilaginoso aqui. Se eu tirar um peixe cartilaginoso do salgado para o doce, do doce para o salgado, nada acontece. Ele consegue estabilizar. A gente só usa peixe ósseo. E daí tem que ter essas características próprias. Vamos lá. Vou pegar um peixe de água salgada em um hiper. Então, se o meio é hiper, o peixe é hiper em relação a esse meio. Lembrando que o meio hiper puxa água para ele. Então, a água vai sair do peixe pela branca dele
é muito fina e vascularizada e vai para o meio ambiente. Então, ele perde água. O peixe de água salgada perde água. Para não morrer desidratado, bebe muita água, urina pouco. Bebe muita, urina pouco. Já está perdendo água lá. Se urinar muito, vai perder. Como é que a gente estabelece essa perda? Bebendo. Fechou? Esse é o peixe, né? Que vive na água salgada. Isso aqui tem capacidade de cair, viu? Só que ela vai fazer isso. Ela vai pegar o peixe no aquário, vai jogar no outro e perguntar o que vai acontecer. Não vai pedir isso, não. Vai criar problema. Ou vem peixe de água doce. Água doce é pura, fotônica, interior do peixe hiper. Bom, já sabe que meio hiper puxa água em qualquer lugar. Então, se o peixe é hipo, vai puxar água do meio. Vai entrar água aí pela branca sem ele querer. Para não morrer afogado, ele não vai beber água, ou vai beber pouca água e vai urinar muito. Ele não muda o comportamento dele. Ele sempre vai fazer isso. Se eu pegar, olha aqui, ó, o peixe de água doce, que bebe pouca água, urina muito, e colocá-lo no meio hipertônico, que é o de água salgada, que não é dele, o meio vai puxar a água dele, pela branca, acabou. O hiper sempre puxa água. E ele, como ele está habituado ao meio, né, em que ele bebe pouca água, urina muito, ele vai continuar fazendo isso. Olha que droga. Ele está perdendo água por aqui, está perdendo água pela urina, mas não está ingerindo água suficiente para manter. Ele vai desidratar e vai morrer. Foi? Quem perguntou? Eu, professor. Obrigada. E aí, fica a dúvida? Foi. Não, olha só, agora eu vou fazer diferente. Eu peguei o peixe. Olha aqui, ó. Professor, Olha. então, caso o peixe de água salgada seja jogado num ambiente de água doce... Peraí, vamos fazer isso. Ah, tá, desculpa. Vou pegar o peixe de água salgada. Vou botar um pouquinho anterior aqui, senão vira tubarão. Né? Ele é de água salgada. Então, vamos lá. Vamos ver qual é o comportamento dele na água salgada. Na água salgada, ele perde a água, ele urina pouco e perde muita água. Tem que botar aqui, ó. Ele não vai mudar. Botei na água doce, é isso? Água doce é hipotônica. Ele vai ficar aí. A água vai entrar nele. Caraca! A água vai entrar nele e ele vai beber água pra caramba e vai urinar pouco, vai morrer afogado. Excesso de água. Tá vendo? O meio ambiente hipotônico, ele perde água para o peixe. E o peixe, que estava acostumado a beber muita água, urinar pouco, continua fazendo isso. E acaba morrendo. Então, um desidrata e morre, o outro bebe muito, afoga. Excesso de água, morre por excesso de água. Entendi, obrigado. Afogar fica estranho, né? O peixe afoga. Rigidez, né? Todo mundo entendeu aí? Quem não sabia isso? Isso é importante. Eu acho que vai ser, inclusive, professor, uma das se isso cair no vestibular discursivo, a gente pode dizer que ele se afogou ou só morreu por excesso de água? Morreu por excesso de água. Eu não gosto de usar a palavra afogou. Entendeu? Sim. Afoga quem tem respiração pulmonar. A palavra afogar, entendeu?
é para quem tem respiração pulmonar. Aí é uma palavra específica. Então, eu já vi um gabarito contando, mas contando por essa chave, você explicando, você entendeu. Bom. Professor, a branquia consegue excretar íon de sal nos peixes Vamos lá. de água salgada? Peraí, dá para deduzir, meu amor. Dá para deduzir. Olha só. Vamos deduzir a excreção? Vamos botar um peixe de água salgada? Não decora, deduz. É fácil? Nunca mais vai esquecer. Peixe de água salgada, ok? Ele vai perder água para o meio, certo? Ele vai beber muita água. É isso? Agora há pouco? Confere? Isso. Certo. Não. Ele está bebendo água salgada para cacete, certo? Ou não? Sim. Então está sem excesso de sais. Como é que ele poderia perder esses sais? Pela urina, certo? Certo. Como ele não está fazendo pela urina, ele vai perder sais ativamente, com gasto de energia pelas brancas. Perfeito, professor, entendi. Olha só, deixa eu te explicar. Só para fechar. Quem tem mais sal? O meio ou o peixe? O meio. O meio. Como ele está bebendo água salgada e não está urinando, o sal vai aumentar dentro dele, certo? Certo. E ele pode morrer por causa desse sal. Então, o que ele faz? Ele perde sais pelas brancas. Quem tem mais sal? A água ou ele? A água. Então, ele está tirando da onde tem menos para onde tem mais ou da onde tem mais para onde tem menos? Para onde tem menos, para onde tem mais. Isso só ocorre com gasto de ATP. Do menos para o mais. Não é por difusão. Difusão é do mais para o menos. Não gasta. Toda vez que você vai pegar o alimento, onde tem menos, jogar para onde tem mais, você vai gastar ATP. Até lembro. Pessoal, não vou poder falar nisso agora, mas lembrei um negócio bacana. Quando você vai contrair o músculo, você precisa da presença de cálcio. Então, o ergatoplasma, o retículo plasmático granuloso, rugoso, da célula muscular, guarda bastante quantidade de cálcio. Quando o estímulo hormonal faz o canal de cálcio abrir, ele sai passivamente para fazer o músculo contrair. Legal. Quando o músculo vai relaxar, há necessidade de devolver esse cálcio, né, para o local onde ele estava, concentrado. Só que eu vou ter que jogar da onde tem menos para onde tem mais. E aí o transporte é ativo. A pessoa morreu, não tem ATP, não tem como devolver o cálcio, o músculo não relaxa. Ele vai ter rigidez cadavérica. Tá vendo? Bacana isso? Só que pensando em difusão e transporte ativo, transporte passivo. Eu já vou dar isso mais para lá. Né? Com essa aula a mais agora, eu vou conseguir dar isso. Bom, vou fechar. Lembrando que peixe de cartilaginoso não faz nada disso. Ele concentra ureia no sangue, numa quantidade tão alta que tem isotonia com a água do mar. Ele não perde, tem um movimento para lá e para cá que é igual. Ok? Vamos voltar para cá? Vou botar aqui a circulação do peixe. Dizem assim, o de cru. Cara, fala pra caramba toda hora, ele sai. Queridos, a biologia é assim. É uma loucura a quantidade de informações que tem. Eu uso um livro para fisiologia que não tem tudo. E tem lá 1000 e porrada, quer ver? 1000 e porrada página. E não tem tudo. Vou mostrar para vocês. Você vai estudar na faculdade,
Aqui. Tem tudo, eu complemento ele, ó. Ó. Olha aqui a grossura disso. Eu estudo fisiologia aqui, médico também. Tá? E tem coisas que eu tenho que buscar, que são novas. Esse livro já tem uns 4 anos. É a série mais nova. Demora 4, 5 anos, eles fazem outro. Tá? Então, você tem que estudar com essa... Para estar sempre com a cabeça pronta para uma pergunta louca que possa cair ali. Você faz a ligação muito rápida. Eu faço muito rápido, porque eu uso isso para estudar. Então, a circulação é simples. O que a gente faz? Escreve aí. Circulação simples. Circulação dupla. Cara, não. Quanto mais coisa que você escreve, mais você tem coisa para decorar. Entenda o que significa a palavra. Eu vou te explicar. Simples. Completo. Ela pode ser simples ou dupla, completo ou incompleto. Se vou escrever para decorar, não, você vai entender. Olha, 2 cavidades. Aí, vou fazer aqui, ó, desenho sem venoso. Eu espero que já dei muitas aulas para vocês, não tantas quanto eu queria, mas uma quantidade boa até agora de 11 aulas, né? E eu sempre falo alguma coisa para quebrar um erro de formação. Vocês trazem erros de formação que dificilmente se diluem. Olha aqui, ó. Vou colocar uma ameba. Protozoário, risópodo ou sarcodino, que se locomove através de pseudópodos, e ele é aeróbio. Como é que se chama esse fenômeno aí? Entrada de oxigênio, saída de CO2, então, ser unicelular, uma ameba. Qual o nome que você dá isso aí? Rápido. Respiração celular, né? Respiração celular. Não, tem um nome. Respiração celular da célula. Isso aí é um organismo. Tem um nome. Troca gasosa? Como eu escutei, quem falou? Paulo Henrique falou? Eu escutei. Pode falar de novo? Troca gasosa? Sim, mas tem um nome. Nome físico desse acontecimento. Professor, a Camille pôs no chat perguntando se não é difusão. Aqui é que eu não estou olhando de fusão. Acabou. Aí, quem que nego faz? A hematose. Entra o oxigênio e sai CO2. Não. Hematose tem que ter sangue. E hematose não é troca gasosa. É a transformação do sangue venoso. Sangue venoso em sangue arterial. Então, isso não é hematose. Isso é uma troca gasosa por difusão. Tem mais aqui, entra, é usado, produz CO2 e vai concentrar aqui e vai sair. Aqui vai ter mais, aqui vai ter menos, aqui vai ter mais, aqui vai ter menos. Difusão. Understand?
Latose é transformação só pode do sangue venoso arterial. E só existe quem tem sangue. É sangue. Átrio, ventrículo. Precisa saber que é sangue venoso, o nome dessa válvula? Não, nada disso. O que você precisa saber? Eu vou te mostrar agora. Esse sangue aqui é venoso. Ok? Esse aqui é venoso. E esse aqui, para ele, fazer um repasso dele. É arterial. Sangue venoso é rico em CO2. Sangue arterial é rico em oxigênio e acabou. Não tem mais nada diferente. Aonde se faz a diferença? Se erra. Sangue arterial transportado por artéria. Sangue venoso é por veia. Não. Não. Pela primeira vez, uma questão pedia, no momento de um transplante, quais as principais estruturas circulatórias que serão cortadas. Você vai no transplante de coração, quais são as principais estruturas que você corta? Achei pesada essa questão. Veia cava, artéria aorta, artéria pulmonar, veia pulmonar. E a outra é... A coronária? Coronária. Muita gente esquece que é a artéria que alimenta a parede do miocárdio. Quase ninguém colocou. Um outro. Eu vi a correção da prova, porque eu participei lá da produção dessa prova. E foi eu que criei essa questão. Achei pesada, mas achei bonitinha. Bom, vamos lá. Sangue venoso, rico em CO2. Tem oxigênio? Tem. Quando eu falo rico, é porque tem mais. Aí cai lá, sangue arterial não tem CO2. Que loucura é essa? Tem. Só tem mais oxigênio. Então, o sangue venoso, rico em CO2. Legal. A partir dele, entrei no átrio, bombeou para o ventrículo. Só 2 cavidades. E aí é chamada simples e venosa. Aí tem que pergunta, o que é venosa? Porque só passa sangue venoso. O coração, olha aí. Esse sangue venoso, ele vem, vou botar ele aqui pretinho, ó. Tá lá, venoso ainda. Quando chega nas brânquias, aí entra o O2, é capilarizada, branca, bem fininha, os capilares, aí CO2. Aí, ó. Isso é hematose. O que é hematose? Ele troca. Olha lá, o sangue venoso passa a ser sangue arterial e vai em direção ao corpo. O sangue arterial, o que ele vai doar? Oxigênio. O que ele vai ganhar? O2. Na inspiração celular. Vai chegar um momento que a troca foi tão intensa que a quantidade de CO2 tem mais que oxigênio. Aí ele passa a venoso. Cuidado. Cuidado. Isso aqui, ó. Transforma. Não mistura. Não mistura. Eu vi um livro italiano falava, mistura, sabe? Caraca, mistura onde? É um livro bom. Tá louco? Vai perdendo o oxigênio, vai ganhando o CO2, em determinado momento, a transformação. Então, não tem mistura. Não tem mistura. Sem mistura, quando não tem mistura, ela é completa.
Mas essa bolinha que o senhor colocou ali são todos capilares, né? O conjunto capilar, né? Não, a bolinha foi um arco. A bolinha foi um arco, indicando que não mistura, apenas transforma. Okay? Tá. A capilaridade existe para os dois lados, tanto para o sangue arterial quanto para o sangue venoso. Para voltar, entendeu? Bom, legal. Então, me diz aí o que é uma circulação simples, sem decorar. Só passa uma vez pelo coração. Vou sair daqui. Vou sair daqui. Voltei? Não. Vai, não voltei? Saí daqui, ó. Saí daqui. Ó. Voltei. No mesmo lugar que saí. Quando eu fiz essa volta completa, podia ser aqui, lá, em qualquer lugar. Vai ser completo, que eu vou voltar para o mesmo lugar que eu saí. Eu passei quantas vezes pelo coração? Uma. Circulação simples é aquela que, numa volta completa, o sangue passa apenas uma vez pelo coração. Por que é venosa? Porque o sangue que passa é venoso. Onde ocorre a hematose? Nas brancas. Aqui, ó. E aí vai transformar o sangue arterial que vai. Por que é completo? Porque não mistura, transforma. Por que é simples? Porque uma volta completa passa apenas uma vez pelo coração. Então, vamos lá? É simples ou dupla? Ok? Me fala o que é uma dupla, sabendo a simples. Define aí para mim. Passa duas vezes pelo coração. A grande circulação e a pequena circulação. Faltou numa volta completa. Numa volta completa. Tá. É, porque você tem que fechar. Você tem que encostar. Então, numa volta... Fala de novo, querido, por favor. Numa volta completa, fala. Tem duas circulações, uma circulação primária e a circulação secundária. Não. Passa duas vezes pelo coração para uma volta completa, é isso? Acabou, só isso. Mais nada. Ok? E uma circulação incompleta. Completa tem mistura de sangue. Então, faz a frase. Passa duas vezes, mas tem mistura de sangue, né? Incompleta. Não fala passa duas vezes. Só fala da mistura. Porque essa palavra define a mistura. Essa palavra define a circulação. Entendeu? Se falar circulação completa, é aquela em que não há mistura do sangue venoso com o sangue arterial durante o processo circulatório e acabou. Simples assim. Ok? Fechou? Alguma dúvida aqui, queridos? Professor, pode repetir a última frase para eu poder anotar? Não. Você que vai fazer comigo. Vamos lá? Poxa, professor. Foi na circulação dupla ou simples que você engasgou aí? Nem completa. Completa? Então tá, olha só. Aqui teve mistura? Não. Sangue venoso, sangue arterial separados. Ela é chamada completa quando não mistura. Vai ter um momento, eu vou te mostrar em anfíbio, que o sangue vai misturar. E aí, quando tem mistura do sangue venoso com o sangue arterial, no coração, ou estruturas que saem do coração, antes de chegar no corpo, ela é chamada incompleta. Então, se não mistura, completa. Se mistura, é incompleta. Durante o estudo do coração, eu vou mostrar para você se mistura ou não. Porque aí você vai ver, misturou, incompleta. Não misturou, completa. Entendeu? Entendi, professor. Muito obrigada. É isso. Tira sempre a dúvida, porque a gente não vai voltar. Entendeu? Essa matéria... Doutor, Oi. Em algum momento você falou sobre capilaridade. Desculpa a pergunta tola. Pode explicar o que seria essa capilaridade nessa situação? É a área mais fina, onde é porque os vasos eles não conseguem fazer trocas.
eles são muito espessos. Então, vai acontecendo isso, ó. Artéria, arteríola e mais fininho ainda capilar. É na área do capilar que vai oxigênio, nutrientes, é que volta CO2, excreta, e esse sangue volta por uma vênula para uma veia. A capilaridade é a área de troca. Se não tem capilar, o oxigênio que o sangue está levando não consegue passar para o tecido. Se disser que a área fenestrada está correto? Oi? Se disser que a área fenestrada também é correto, né? Mas a palavra fenestra não é usada em todos os mecanismos de capilaridade. Vou mostrar um. Parede muito fina também, né? Olha só. Vou dar aqui uma coisa difícil, mas é importante. Muita gente não sabe, tá? Esse aqui hoje me disseram aí, uma das características do peixe ósseo é uma área que recebe água. Bexiga. É uma área, bexiga natatória. Então, olha só. Olha as informações que eu vou te dar. Ok? Ela serve para o movimento vertical do peixe. E só tem peixe ósseo. Imagina você está no aquário olhando o peixe. Caraca, ali. Já são 8h30, 8h30 e pouco. Rápido, né? Bom, pelo menos para mim. Para vocês eu não sei. É que tem tanta coisa que para eu falar. Isso aqui é que nem um vulcão em erupção. O que eu falo? O que pode cair? O que é importante ele saber? Isso aqui eu tenho certeza que nunca viu. Vou dar. Porque meu papel é esse. É preparar vocês porque vocês não estão preparados ainda. Né? Então, olha só. No aquário, você está olhando o peixinho, ele faz isso. Ó. Esse movimento aqui. Não esse. Esse. Sem bater a nadadeira. Não tem nadadeira na barriga para ir para cima, nem no dorso para ir para baixo. Ele usa. Ele pega gás do sangue, joga na bexiga. E aí vence a gravidade e sobe. Quando ele quer descer, ele esvazia a bexiga, a gravidade vai e põe ele para baixo. Esse movimento. Tubarão não faz isso. Tubarão está sempre assim, ó. Para ele parar de nadar, ele tem que encostar a barriga no chão. Ele tem que ir lá no fundo. Ou tem que ficar assim. O peixe ósseo, ele para. Ele controla a bexiga. Bom, olha essa loucura. Existe um peixe chamado piramboia. Tem outros, tá, pessoal? É aquele exemplo brasileiro, amazônico. Piramboia. Que é um peixe dipnóide, classificado como dipnóide, e ele é chamado de pulmonado. É verdade? Não, não é verdade. Ele não é pulmonado. O problema é a bexiga natatória não é vascularizada. Portanto, sem a vascularização, sem os capilares, não tem como fazer troca. Só que no caso desses peixes, surgiu uma mutação que capilarizou a bexiga. Ela ficou aí com capacidade de realizar troca. Lá sanguíneo. Então, dos peixes dipnóides, que tem a bexiga natatória vascularizada com vasos, permitindo a formação, né, de estruturas de troca, esse peixinho aí, esperto, quando tem as secas dos rios, eles se enterram no lodo, dipnóide, piramboia, peixe pulmonado, tem vários nomes, nome científico, nome vulgar, e fica respirando pela boca.
E aí leva até a bexiga. E a bexiga, vascularizada, leva oxigênio para as células desse peixe, que passa a chamar de pulmonar, embora não tenha pulmão. Ele usa a bexiga natatória, que ela é vascularizada, ela tem capilar. E aí ela pode realizar troca. Entendeu? Então, e aí esse peixe, por respirar fora da água, sem utilizar a água como elemento de oxigenação, é do ar, ele é chamado pulmonar. Exemplo, pirambora, peixe do Rio Amazonas, nome científico dele. Pirarucu também, né? Hã? Pirarucu também. Mas é em outro nível. Não é no nível não é no nível de sobrevivência, é no nível de respiração natural normal. Na sobrevivência, em momento, né? Esse peixe normalmente ele usa branca. Bom, vamos lá. Fui um detalhe novo de peixe para vocês. Eu vou fechar aqui e a gente vai passar os anfíbios. Vocês estudarem biologia por conta própria, né? Biologia é corebinha, tem algumas coisas que você tem que pensar, vou dar aqui anfíbios. Ao pé da letra, dupla vida. Anfíbio é cheio de palhaçada. Cheio de palhaçada. Quer ver? Vou dar as observações aqui. Que tipo de excreta tem o anfíbio? Não é na aula agora, mas tem que saber isso. Na fase larval, na fase de gerino, é amônia, né? Sim. E na fase adulta é ácido úrico, né? Não. Ureia. Ácido úrico é só para quem põe ovo. Ureia, amônia, ureia. Quem excreta amônia tem um nome próprio. Qual é o nome que se dá? Amoniotélio. Amoniotélio. E quem excreta ureia? É igual ao uretélio. Não, ureotélio. E quem excreta ácido úrico? Professor, tem uma pergunta no chat. Deixa eu ver. Do Silas, Davi. Ele está perguntando sobre a capilarização das veias ser exclusiva dos peixes. Não. De todo ser vivo que tem que fazer troca com o tecido, a troca é feita pelo capilar. A área mais fina. Parede permite a entrada e saída. Entendeu? A veia e a artéria não estão preparadas para troca, sim para transportar. Elas precisam ser afinadas. Então, você tem a artéria, a arteríola capilar. Aí volta. Vênula fininha. Veia. Tá vendo? Nem a veia, nem a vênula. E parede grossa, não consegue. O capilar tem uma parede preparada para permitir as trocas. Okay? Obrigada. Então, circulação toda. Quando o cara tem alimentação por sangue, veia, vai ser na área do capilar que vai acontecer a troca. E é aí que acontece a transformação de sangue venoso para sangue arterioso? Sim, arterial, venoso e arterial. Vou explicar aqui. Vamos lá. Rapidinho, tá? Artéria. Aqui eu já estou na arterial. Então, capilar. Você vai entender melhor. Aqui a arteríola já é uma artéria afinada. Aqui é uma vênula, que já é uma veia afinada. Pode copiar isso aqui, que eu ia dar em outro momento, mas a pergunta veio
eu vou aproveitar. Lembra dessa palavra aqui? E essa aqui? Esse ganho da outra aula está me permitindo isso. Eu fazer isso aqui é por causa da isso aqui, ó, falta de proteína na alimentação. Ok? E aqui falta tudo. Falta proteína, carboidrato, desnutrição. Isso aqui ocorre na África, isso aqui ocorre no Brasil. Maragem. Bom, vamos lá. O que caracteriza o kwashiorkor? Olha o barrigão. Criança magra, magérrima, pele e osso e um barrigão. Caracteriza o kwashiorkor. Vamos pegar o kwashiorkor, que é mais fácil de explicar para vocês. Maragem tem várias possibilidades de explicação. Kwashiorkor não, é uma só. Então, olha só. Pressão hidrostática maior que pressão osmótica. Vamos lembrar? Pressão hidrostática é feita pelo coração. O sangue vai, né? Então, aqui você tem a área arterial, empurrando o sangue em direção ao tecido. Mas a troca só pode ser feita capilar. Como a troca pode ser feita via, na hora que o sangue chega violentamente jogado, porque o sangue ele está cheio de sais minerais, vitaminas, cálcio, sódio. É um sangue naturalmente hipertônico, cheio de soluto, que vem da digestão, que vem da alimentação, que vem do metabolismo, do catabolismo, do anabolismo. Então, esse sangue ricão em nutrientes, em oxigênio, já vem do pulmão, ele bate aí. E aí a força de empurrar para fora pela paredinha do capilar, o capilar aí, ó, poroso, tem uns buraquinhos que vai permitir oxigênio, aminoácidos, açúcar, vitamina, sais, nutrientes. Bom, tecido. Está banhado por esse sangue. Legal. Olha o problema. Vai ocorrer metabolismo. Quer que eu vou melhorar isso aqui para se você quiser copiar? Tecido. E o tecido devolve, excreta CO2. Vai voltar para cá, esse CO2 vai transformar esse sangue aqui em venoso, sacou? Ele chega arterial, rico em oxigênio, ok? Vindo lá da área da troca do pulmão, vai se espalhando pelo corpo, o sangue chega venoso, chega arterial, capilar venoso. Isso vai acontecer em toda a área do corpo. Ó, cada pedacinho vai tendo um capilar, o sangue vai chegando arterial e vai voltando venoso, em direção ao pé, em direção à cabeça. Bom, então está aqui. Capilarzinho, onde ocorre a troca, pressão violenta, empurra para fora. Essa pressão aqui diminui tanto que a pressão osmótica do sangue vai ser maior que a pressão hidrostática, porque já esvaziou essa pressão aqui, ó. Esvaziou. E ela cai, porque esvazia. Do outro lado, com a pressão hidrostática caída, a pressão osmótica comanda o espetáculo e volta com o líquido que está aqui, levando CO2, excreta, e vai em direção ao rim,
ao fígado, lá para ser modificado. Bom, o que eu queria explicar? Isso aqui é o normal, tá, pessoal? Ó, existe uma proteína especial que vai caracterizar a pressão osmótica, que é a albumina. É uma proteína produzida para isso. Ah, só faz isso? Não, faz coisa para caramba. Para caramba, a albumina é sensacional. Mas aqui eu quero só para te dizer que é ela que vai dar o caráter hipertônico ao sangue. Então, a pressão osmótica aqui vai ficar maior, vai ficar meio hiper puxa a água retorna levando CO2 excreto. Tudo bem. Posso apagar? Viram como é que é a parada? Bem simples. Aqui. O sangue aqui é hipertônico? É também. Ué, mas por que sai? Porque a pressão do coração é maior. É maior e menor. É maior. Só que depois que esvazia, aqui na área do capilar, essa pressão hidrostática cai tanto que quem comanda do lado de lá, do capilar, que é venoso, é assim, ó, bem divididinho. Ó. Aqui é arterial, aqui é venoso. E aí vai voltar e vai ser levado em direção ao corpo. Agora, olha o problema. Olha o problema. Pessoal, eu não posso explicar isso aqui no nível médio. Eu até sei, porque eu gosto de estudar isso, mas eu vou te explicar no limite que as questões podem cair, no máximo. Aqui. Ó, capilar, tudo igual, ó. Tá vendo? Aqui é o sangue arterial. Aqui é o sangue venoso. O movimento é esse. Ok? Aqui a pressão hidrostática é maior que a pressão osmótica, mas aí vai ter um problema. Vai vazar? Vai. Vai vazar. Vai levar oxigênio, nutrientes, tudo bem. Ok? Tudo tranquilo. Só que o cara tem deficiência por da falta de proteína na alimentação. E aí o corpo, ele não tem matéria-prima para produzir albumina. Olha que droga. A albumina é uma proteína. O que ela precisa? De aminoácidos. Está vendo? Só aqui está faltando proteína, falta albumina. Esse sangue, com a falta da albumina, tem a função hipo, não hiper. Resultado, o líquido sai, mas não volta. Isso aqui vai para a área visceral e dá essa barriga aí, barriga d'água. Caracteriza a doença. É osmótico o problema. Tem albumina. Tinha que comer proteína. Se melhorar a alimentação, diminui, mas aí teria que fazer drenagem também, né? Não, olha só. Você vai ter um problema. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vou dar um problema para vocês, médico. Se eu alimentar essa criança, posso matá-la? Se eu alimentar assim bastante, dar bastante comida? Tem que ser gradual, né? Não pode ser do nada.
Não, se melhorar a alimentação que eu disse, né? Não é uma entupia de comida, né? Tudo é controlado. Porque você vai, às vezes tem... qual é o problema dessa água? A principal é que ela pesa em cima do diafragma. E é uma dificuldade muito grande de respirar. É hidroperitônio, né? Aí, ó, dificuldade de respirar. Então, em alguns casos, eles botam lá um aparelhinho que controla a saída de água, porque se cair tudo, se jogar essa água fora, dá choque. Anafilático, morre. Pela desidratação aguda, né? Então, tudo é feito com parcimônia. Vai se aumentando aos poucos e vai se retirando esse líquido que não dá para sair pela urina. Você vai voltando com ele, né? E aí sim ele consegue sair pela urina. Mas o que está lá, entendeu? Você tem que aumentar a concentração de albumina, mas de uma maneira que não venha muita água, porque a pressão arterial dele vai lá na casa do cacete e ele vai morrer, por conta da pressão. Então, tudo é risco calculado, tudo é feito, né? Olha isso aqui, olha a pressão, olha a albumina. Mas aí não vou perder mais tempo, porque isso aí já é coisa para a medicina. O que cai é isso aqui. Então, kwashiorkor é uma doença nutricional, falta de proteína. Então, vai ter albumina, é uma proteína osmótica, ela vai fazer o líquido voltar, não volta, acumula na área visceral e gera aquele problema todo, principalmente respiratório. Eu sou prolixo porque a minha matéria é prolixa. Vamos ver, anfíbios. Circulação. Então, o anfíbio tem excreta ureia, né? Excreta amônia. Amônia quando é girino. Qualquer ser vivo que excreta amônia tem que ter água para caramba para tirar. O girino é aquático. Quando o girino é aquático, que tipo de respiração ele tem? Branquial. Branquial. Igual de peixe, né? E quando adulto? Pulmonar. Cutâneo. Primordial. Mas a pulmonar. Tem as duas, né? Tem anfíbio que tem três. Qual é a terceira? O lar. É armazenar ar para uso do pulmão, não. É vascularizado, né? Nem todo anfíbio tem esse papo. É só macho, né? Mas é atrativo sexual, né? Atrativo sexual. Então, assim, não é generalista. Generalista é pulmonar e cutânea. Por isso tem que ter a pele úmida? Sim. Agora eu vou te perguntar, por que sem a respiração cutânea o anfíbio morre? Porque é predominante. O pulmão, ele cabe a uma pequena capacidade, uma pequena proporção da capacidade respiratória dele. O pulmão é saculiforme, não tem reentrância, pequena superfície de contato. A troca é pequena por isso. O pulmão em forma de saco. Você vê que o réptil já faz assim, ó. Vendo? Olha como aumenta a superfície de contato. O anfíbio é assim, é um saquinho. A troca é feita direto pela parede. O réptil já tem reentrância. Agora, por que o pulmão... Só um chatinho. Por que o pulmão do réptil tem que ser melhor? Porque ele vive exclusivamente na Terra, né? A pele dele A pele dele é impermeabilizada, é queratinizada, né? Para impedir a perda d'água. E também impede a entrada do oxigênio. Ele não tem como respirar pela pele.
né? E aí ele precisa de um pulmão melhor. Bom, deixa eu apagar. Já estou falando em respiração, vai ser um ponto mais para lá, só para vocês já fazerem a ligação. Circulação dupla, incompleta, cuidado com isso. Mas tem a fase digerina que é completa e é com 2 cavidades só, né? Mas você não conta a fase larvar. Você conta o anfíbio adulto. Entendeu? Isso aí pode desconsiderar essa informação, então, né? Pode, não cai. Tá. Eles consideram o adulto. O estudo da larva é pós-graduação. Entendeu? A única coisa que você tem que saber é que a larva excreta amônia e quem cheira com branco. Foi, acabou. Você vê. Se eu for ver exceção, uma loucura. Tem anfíbio que faz. Nem vou falar porque isso aí atrapalha um pouquinho. Mas completamente diferente. Se reproduz na gota d'água do orvalho lá em cima da folha. Usa a água da folha para se reproduzir. Muita coisa. A biologia é loucura. Loucura. Então a gente fixa o que eu procuro, eu pergunto, o que pode cair a peramboia? Se dá normalmente isso, de pinóide, peixe pulmonar. Eu perguntei se é possível. É possível, então, a gente ir lá. Entendeu? Tem os 4 livros de zoologia diferentes, uma loucura. E as coisas novas que estão surgindo. Bom, encontraram vírus gigantesco. Agora, não é o citomegalovírus, não, é o outro. Eles falam, como é que pode esse tamanho o vírus? Toda hora eu estou encontrando coisas, e mudando argumentos, e mudando posições, principalmente na citogenética. Você vê, há bem pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, não se sabia, né, do splice alternativo. É novo, cacete. Um gene pode produzir várias proteínas diferentes. Isso nunca foi concebível para um geneticista. E agora já é, por causa do splice alternativo. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui. Precisa saber as válvulas? Não. Nada. Só identificar. O 3, quando é anfíbio, daqui a pouco vai dar tempo. O 3, quando é réptil. Aí, tá vendo? Detalhezinho do trabeco. Sempre sabatia. Diminui um pouco a mistura, né? Não. A pressão aqui é muito grande. Ele é médio, antero, simétrico. Então, ele é assim. Ó. Vendo? Aqui tem a área da mistura do sangue que vem por aqui. Ó. É por aqui. Tem. Até porque não precisa, né? Réptil. É pecilotérmico ou homeotérmico? É heterotérmico, pecilotérmico, né? Hétero. Pode ser chamado de heterotérmico, né? Ectotérmico. Hétero é diferente, ecto é fora. Ectotérmico. E o outro, o homeotérmico, é chamado de, usando endotérmico, né? Endotérmico.
Pode usar os dois. Ok? Embora eu questionei há muito tempo atrás, quando aluno, o termo usado, por exemplo, para beija-flor homeotérmico não deve ser usado para beija-flor. Homeo é igual. Significa dizer que ele tem temperatura igual o tempo todo. No nosso caso, o beija-flor, por precisar de muita energia para voar, ele gasta o açúcar que ele ingere quase todo. Então, quando a temperatura dele é 40, 42. Depende da espécie de... Quando chega à noite, e ele só se alimenta de dia, ele reduz o gasto de energia, senão ele morre. E aí a temperatura dele baixa para 32. Então, ele não é homeotérmico. Ele é endotérmico. Endotérmico é generalista. Endotérmico, temperatura interna constante. Quando é de noite é constante, quando é de dia é constante. Mas a palavra homeotérmico, eu não gostava dela. Mas tudo bem. Vamos lá. Comigo agora vai sair da decoreba. Define veia para mim. Veia artéria. Veia é o vaso sanguíneo com menor calibre que passa com menor pressão. Não. Menor calibre, não. Tem menor parede, né? Ele leva o sangue até o coração. Também não. Estrutura responsável por... Estou brincando! Ah, tá. O que você falou, hein? Que o sangue leva o sangue ao coração? Pois chega no coração. Então, veia. Vou usar a tua definição, gostei. Veia. Estrutura circulatória que leva sangue em direção ao coração. Acabou. É o que define a veia. Não é a forma dela, não é o fato dela distender ou não distender, nada disso. A veia leva sangue ao coração. Estrutura circulatória que leva sangue em direção ao coração. Também pode ser. E a artéria? Leva o sangue que sai do coração. Então não leva que sai. Melhora. Que leva até os tecidos? Oi? Que leva o sangue até os tecidos? Não, mas é para montar no discursivo. Tira sangue. Coração. Pode contar que isso aqui está nos melhores livros de fisiologia médica. Essa palavra de leva e tira. Tirou sangue do coração, é artéria. Agora, o que é um sangue arterial? Já mudou o papo. Sem decoreba. O que é um sangue arterial? É um sangue rico em O2, glicose, etc. Sangue rico. Rico em oxigênio, acabou. Não precisa botar pobre em CO2. Porque você está falando que é rico em O2, obrigatoriamente vai ser pobre em CO2. E o sangue venoso? Rico em CO2. Acabou. Só isso, pessoal. Juro que é só isso. Aí eu te pergunto, toda artéria leva sangue arterial, certo ou errado? Errado. Errado. Porque não é o sangue arterial que define a artéria. Quem define a artéria é o movimento dela, não o tipo de sangue que tem dentro. Simples assim. Quem define se sangue é arterial ou venoso é o oxigênio e CO2. Tchau. Quem decide se é artéria ou veia é o movimento. Está saindo é artéria, está chegando é veia. Então, vamos lá. Vamos treinar aqui. Isso aqui é o corpo. Por
que geralmente a gente faz assim? Eu não preciso fazer aqui. Mas é para dizer que, no nosso caso, a gente representa, vê a cava, peixe, anfíbio, réptil, nada disso precisa escrever, só olhar. Quando chega na humana, tu tem lá duas entradas, né? Porque um vem da cabeça, outro vem do corpo. Daqui para cá, daqui para cá. Por isso são duas frentes. Aqui não precisa, aqui é só uma orientação para o tipo de sangue que está chegando. Está chegando ao coração. Veio a artéria, está voltando ao coração. Veio. Sangue aqui é arterial ou venoso? Vou fazer uma pergunta. Toda vez que o sangue volta ao coração, ele volta venoso. Certo ou errado? Errado. Errado. Aonde eu tenho que acertar aí? Veia Estou pulmonar. faltando. A quantidade de CO2 está nesse sangue. Vou mudar. Toda vez que o sangue volta do corpo para o coração, ele volta venoso. E agora? Agora sim. Do corpo, sim. Correto. Acabou, correto. Do corpo, sim. Porque aqui, ó, ele vai voltar do pulmão por uma veia, que vai chegar ao coração. Mas ele vai estar arterial. Então, cuidado com as definições. Toda vez que o sangue voltar do corpo para o coração, volta venoso. Aqui é um ato, outro ato. Esse aqui é o direito ou esquerdo? Olha a tua mão. Direito. Direito. O coração é visto dessa maneira. Sempre corte desta maneira. Não muda. Sempre qualquer coração se apresenta assim. Minha mão direita está tocando a tua esquerda. Então, esse vai ser o átrio. Direito. Esse o átrio. Esquerdo. Esse ventrículo é direito ou esquerdo? É só um. Tem lado. É só um. Então, o coração com 3 cavidades. 2A e 1V. Legal. Posso fazer uma pergunta bem difícil? Agora, aqui no meio da multidão, vou mostrar como a biologia não é fácil. O coração humano produz hormônio? Sim. Sim. Você lembra o nome? Vale arriscar? Eu acho que é fator natro alguma coisa, que ele faz o controle do sódio no sangue, ou o controle da água no sangue, mas acho que é sódio. Vou botar aqui para ver se você lembra. Fator natro arterial? Natriurético arterial. É formado lá, aqui, ó. Olha que bacana. Formado dos átomos. E ele é jogado no sangue. Ele vai até os rins. Olha que bacana, pessoal. Ele é produzido quando a pressão está alta. Presta atenção, sem decoreba. Para que serve o hormônio antidiurético, ADH, produzido no hipotálamo? Antidiurético. Caramba. É abrir a urina. Oi? Reduzir o volume urinário. E diminuiu, né? Antidiurético, diurese é urina. Caramba. Quando você urina, você perde água? Sim. Então, a pressão aumenta ou diminui quando você toma um diurético que faz você urinar mais? A pressão diminui. Diminui. Então, perder água do sangue pela urina abaixa a pressão. A função da DH antidiurético é aumentar a tua pressão. Se é contra a urina e a urina tira a água de você, se eu não deixo produzir urina,
a tua pressão sobe. O coração, quando produz esse fator natriurético, tem vários nomes, esse é mais fácil. Natriurético atrial, ele está querendo baixar a tua pressão. Então, ele vai lá no X e faz você urinar muito ou urinar pouco. Se baixar a pressão, tem que urinar muito, né? Então, esse hormônio é produzido para ir lá no rim e aumentar a quantidade de urina. Aí a tua pressão. Ele faz o controle do sódio que é absorvido, que é reabsorvido, no caso. Não, ali não. Ali não. Ali é o seguinte. O fator perfeito, chama de fator perfeito, é que ele aumenta a arteríola aferente e diminui a eferente. O volume filtrado chega em maior quantidade do que sai. Isso gera uma pressão negativa, empurrando uma quantidade maior de filtrado para dentro da área do rim, e isso vai fazer ele urinar mais. Ele interfere na arteríola aferente. Vasodilata ela. Aí, mais filtrado chega, aumenta a pressão, vai urinar mais, vai baixar aí essa pressão. Eu vou dar hormônio para vocês, vai ser quase no final, eu vou dar hormônio. Bom, só um detalhe. Aqui. Vamos lá, comigo. Sangue venoso veio do corpo, chegou por uma veia, quer saber nome? Não. Tudo igual, mas não precisa saber. Ato direito, válvula, coração lá, tricusto. Desceu, venoso. Olha só. Vou ampliar aqui, ó. Tá aqui, ó. Veio do corpo, venoso, desceu. Venoso. Ok? Ele vai ser levado para o pulmão, ainda venoso. Se está saindo, é artéria. Se está chegando, é veia. Artéria pulmonar. Fácil pra cacete. Sangue venoso, entrando na artéria que está saindo, indo para o pulmão, e vai, obviamente, ele vai para lá ainda venoso. Então, não se pode dizer que toda artéria tem sangue arterial. A artéria pulmonar, ela transporta sangue venoso que vem daqui. Não foi oxigenado ainda. Aí vai lá para o pulmão. Presta atenção. Qual a finalidade do sangue ir para o pulmão? Ele é oxigenado. Então, vou lá. Hematose, né? Agora é hematose. Agora é. É a transformação do sangue venoso em sangue arterial. Legal. Se eu parto do pulmão para o corpo, essa circulação seria simples. Entrou, saiu e veio para cá. Só que isso não pode acontecer. Por quê? Que o corpo é maior e precisa de mais pressão, né? Não. Então, não é a resposta que eu quero. Então é porque a circulação é dupla, né? Sim. Por que a circulação é dupla? Porque passa uma vez pelo coração. Não. Para aumentar a velocidade do sangue. Eu quero a definição de ela passando 2 vezes. Eu quero uma obrigação dela ser dupla. Para aumentar a velocidade.
do sangue e aumenta a pressão hidrostática. Viajando. Ou seja, você está falando que o pulmão não tem capacidade de jogar esse sangue para o corpo, porque ele não tem músculo, é isso? Não, o pulmão não joga, né? Oi? O pulmão ele é inerte nesse aspecto, né? Então, ele tem músculo? Para isso, não. Então, por isso que ele tem que devolver. Porque o pulmão não tem capacidade de bombear, o coração tem. E esse sangue já é arterial, né? Porque ele está rico em O2. Já é arterial, já está querendo ir para o corpo. Poderia ir direto do pulmão, se o pulmão tivesse capacidade de bombear, não tem. O pulmão é igual um saco plástico, pessoal. Esse é o pulmão. Você empurra o ar, você pressiona a costela, diafragma, aperta ele, vê se a gravidade o ar sai. O pulmão não tem capacidade de pressionar o ar para ele ganhar pressão. Então, devolve. Quando devolve, cuidado com o resto. Essa circulação fica dupla. Passou pela segunda vez, né? Não, mas ela fica dupla quando ela sai, não? Sim, mas... numa única volta ele está passando 2 vezes pela coração, né? Olha lá. Aí o pulmão vai, dá para o coração recebe esse sangue e manda em direção ao corpo. Então, qual a importância da circulação dupla? Fecha no final. Uma discursiva. A expressão dupla é importante porque capacita uma circulação mais rápida do sangue. Faz aumenta a velocidade do sangue ganhar pressão. Simples assim. A dupla faz com que o sangue ganhe pressão. O pulmão, ele não tem... Eu acho que é tudo muito simples, de explicar muito. O pulmão não tem capacidade de bombear. Então, ele devolve o coração, e o coração empurra, né, esse sangue com velocidade, com pressão, em direção ao corpo. Olha só. Veio a artéria. Tem que ter certeza? Tem que ter certeza. Isso aqui é veio a artéria. Se entra, é veia. Se entra, é veia. Veia qual delas? Eu sabia que vocês iam falar veia. É artéria? Não, é veia mesmo. Eu sabia que vocês iam acertar. É só uma pressãozinha. Pressão não, pressão só do coração. Bater no peito e falar, é veia. Porque veia volta. Caramba, eu não vou decorar isso. Tá voltando, é veia. É só entender a lógica. Tá saindo é o quê? Artéria. Tá indo para onde? Artéria pulmonar, como é ridículo isso. Essa está voltando, coração, é veia. Onde está voltando? É onde tem a exceção de artéria transferindo a sangue venoso e veia transferindo sangue pulmonar. Aqui tem a circulação, né? Sim. São as únicas exceções, né? É a veia pulmonar que tem sangue arterial e a artéria pulmonar que tem sangue venoso, e acabou a brincadeira. Então, ela está voltando, é veia do pulmão, é veia pulmonar. O sangue aqui é arterial ou venoso? Arterial. Nessa cavidade é arterial. Professor, você falou que só tem exceção da veia pulmonar e da artéria e da tronco pulmonar, se eu estou certo. Do ser humano. Sim, mas algumas veias de recém-nascido. Não é recém-nascido, é ainda fetal. Aí é de recém-nascido, que é totalmente diferente. Tem forômio vale, a artéria, ela leva sangue venoso, traz sangue arterial. Recém-nascido é outro departamento. Não entra no história aqui, nunca. Você quer ir vestibular? Eu dei, aqui na salinha eu dou. Já caiu uma vez na UERJ. Não, mas caiu
com tudo pré-moldado, era só interpretar. Você não precisava saber nada muito. Ele já na oratória, na descrição, ele já te dava mais ou menos a ideia, a possibilidade de. Se eu estou certo, a questão ela falava sobre. Ela falava que, tipo assim, dessa incongruência, que teve algumas artérias que levam o sangue venoso e assim por diante, e aí perguntava quais eram as duas exceções à regra. E aí, necessariamente, ele estava referindo a artéria, se eu estou certo, e aí falava duas artérias são exceção. E aí tinha que usar a do feto. Poder, a pergunta assim, dessa maneira? Foi um indício. Eu lembro porque eu errei e eu fiquei muito bolado com a resposta. Me lembro. Mas eu dou aqui. Complexa. Não, mais ou menos. Né? Você tem... Então, a artéria pulmonar não funciona, né? Como deveria, só um pouquinho para manter as células vivas. Aí você tem que ter um outro caminho. Aí você tem a abertura, que é chamada foramen vale, que é entre os átrios. Às vezes, a criança não desenvolve o fechamento. Aí nasce o problema circulatório. Entendeu? Isso aí, de feto, de embrião, é terceiro grau, com certeza. Botar isso aí vai fazer todo mundo errar. A gente não tem tempo nem de dar o trivial. Olha só, aqui eu dou. E a turma eu dou. Mas é porque eu tenho tempo, já estou desde fevereiro. Mas eu tenho que ajustar o que é mais importante para vocês. Entendeu? Bom, é isso. Aqui está a circulação de uma fibra. A pergunta que vem: mistura sangue venoso com sangue arterial aqui? Mistura, sim. Mistura? Vou fazer o desenho. Eu faria ele muito. Vou usar. Vou entrar a fazer uma pergunta interessante. Qual a função dessas válvulas? Impedir o retorno do Impedir sangue. o refluxo de sangue. Usa essa palavra. Refluxo. Impedir, né? Refluxo do sangue, a volta do sangue. Para poder gerar pressão suficiente para levar para o pulmão o sangue, né? Levar depois para o corpo, pela artéria aorta. Bom, aqui, ó. Deixa eu fazer com esse aqui. Chegou o venoso, desceu o venoso. Aqui. Agora, ele vai chegar arterial para depois fazer isso. E em direção ao corpo. Então, nessa mistura, ela fica incompleta. Em ir e voltar o pulmão para ganhar pressão, é chamada tubo. E ela tem uma fibra, 3 cavidades. Aí eu vou te perguntar, por que isso aqui não influencia essa mistura na atividade metabólica do anfíbio? Qual o detalhe que permite ao anfíbio misturar o sangue, desoxigenar o sangue, que a mistura diminui a quantidade de oxigênio, né? O sangue não é tão puro, misturado, e ele sobrevive normalmente tranquilo. Ele tem mais de uma respiração? Ou tem mais oxigênio? Não precisa manter a temperatura interna constante. Isso gasta energia pra caramba. Olha a ave, olha o mamífero.
quantidade de energia que é gasta para manter a temperatura do corpo. E réptil, anfíbio, não tem, né, que manter a temperatura. É variável como externo. Isso permite que eles tenham uma margem de oxigênio bem menor. Bem menor. Entendeu? Então, os animais endotérmicos, homeotérmicos, precisam de uma carga maior de oxigênio por causa do metabolismo para gerar calor, para manter esse corpo assim. Você vê, pegou um rato, mesma biomassa de um lagarto. Pesando a mesma coisa. Aí, vou dar comida, mesma quantidade, água, mesma quantidade, e paro. Quem morre primeiro? O rato. Por quê? Ele tem que metabolizar energia para gerar calor. Ele gasta muito mais energia com a mesma comida, o outro gasta menos. Então, a comida para o outro vai demorar mais. Porque eu gasto energia dele. Por isso que o crocodilo consegue ficar vivo por mais de um ano sem comer. Oi? Por isso que o crocodilo, por exemplo, pode ficar vivo por mais de um ano sem comer. Né? Não. Dependendo da quantidade que ele comeu. Ele fica mais tempo para gastar energia. E ele, o que isso limita? Vamos lá para a evolução. O que é aquelas loucuras que eu faço? A diversificação do meio ambiente. Você encontra réptil no Ártico. Você encontra réptil em áreas frias, não morre. Né? O que você encontra nessas áreas? Animais homeotérmicos, né? Aves e mamíferos. Acabou. Porque eles conseguem manter a temperatura, né, em resistência ao externo. Mas tem hibernação. Esse é outro papo. Que, inclusive, eu vou ver na aula de evolução, que se usa erradamente, às vezes, a palavra hibernação para uso. Depois a gente vai ver isso nessa 9h30. Eu vou fechar aqui. A gente tem... Não faltem! Amanhã Deixa eu ver. Vou pedir para amanhã, ou depois da manhã, para mandar só para os alunos que assistiram a aula hoje. Material, que é um bônus que eu vou dar para vocês. Muito bom. Observando as características da nova UERJ. Então, são questões discursivas. Vocês tentem fazer. Pode ir lá estudar. Esqueci isso aqui. Estuda. Monta a tua discursiva. Vou dar um gabarito comentado. Eu não tenho como corrigir uma por uma. Mas aí tem uma questão. 6 alunos não entenderam. Eu faço ela. Entenderam, queridos? Esse material muito bom. Ele tem questões, disseram que vão cair questões clássicas. Questões clássicas. Sem muitas. Eu estou botando lá. Questãozinha clássica. Entendeu? Aí você já vai se habituando. Depois eu vou mandar o gabarito. Mas não faltem. Se essa próxima aula aí tiver pouco aluno, o William vai mandar tirar. Depende da frequência de vocês. A gente está tão perto, falta tão pouco. Entendeu? Vamos dar o gás todo que vocês têm. Muito obrigado pelo carinho de vocês, de conversar comigo, de trocar ideia, de tirar dúvida. Isso é importante. Senão fica a aula muito vaga, sem retorno. Eu gosto muito de vocês. Tudo que eu puder fazer para botar vocês na faculdade, eu vou fazer. Minha parte. Entendeu? Eu vou fazer com tudo que eu tenho.
Fiquem com Deus. Na semana que vem. Muito obrigado, professor. Boa noite aí, um abraço. Você me fez entender algo que eu nunca tinha estudado. Obrigado, professor. Não entendi, querido. O senhor me fez entender algo que eu nunca tinha estudado na vida. Obrigado, professor. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau, professor. Até quinta-feira. Não falem, Giovana.